E aí pessoal, tudo bem? Sou o Júlio Turbay, diretor de operações da Comportamento. Estou aqui com o Odilon Cunha Júnior, nosso diretor de BI. Nós estamos aqui hoje porque a gente recebeu um desafio super legal. Falar sobre um dos temas que tem surgido de forma espontânea e forte e cada dia mais constante. O tema do híbrido. Será que nesse ambiente híbrido é possível a gente pensar em segurança do trabalho? Esse tema ele é curioso e ele é desafiador pelo seguinte. Quando a gente olha os modelos mais tradicionais de segurança, a gente sempre falou muito da presença do líder. Muitas organizações falam, por exemplo, durante um diagnóstico de o que falta aqui. Falta a presença do técnico de segurança, falta a presença do pessoal da área de engenharia de segurança. E isso, com certeza, teve um papel fundamental. Mas não dá para negar, né, gente? A pandemia acabou gerando para a gente novos desafios. E o híbrido surge de maneira importante com isso. E a gente tem que começar a repensar o nosso jeito de fazer segurança. Para começar essa conversa, quero fazer uma pergunta. Como é pergunta difícil, vou passar para o Odilon, tá? Odilon, do ponto de vista prático hoje, quando a gente olha a quantidade de possibilidades que existem para a gente criar legado de cultura preventiva numa organização hoje, você acha que o híbrido cabe nesse modelo? É possível fazer a segurança dentro de um modelo híbrido? Olha, Júlio, eu nunca vou esquecer da nossa viagem, do retorno da África em 2020. E para mim ali teve um momento muito mágico na minha vida e que a Comportamento me proporcionou, que foi estudar um pouco da teoria do Taleb em relação ao antifrágil, né, a cultura antifrágil. O que eu vejo em relação a isso? Eu vejo que essa pergunta deve ser respondida da mesma forma quando a gente se questionou se poderia ser tudo à distância. Eu acho que tem que ter o mesmo raciocínio. O raciocínio era, naquele momento, nós achávamos quase como impossível realizar um diagnóstico de cultura de segurança 100% à distância. Mas era o que o cenário ofertava. Então, acho que o convite que nós nos fizemos na época, e eu faço a todos, é pensar que sempre é possível, desde que você gerencie os riscos, né? E nós conseguimos fazer diagnósticos à distância, conseguimos fazer formações à distância, conseguimos potencializar processo à distância. Então isso responde à possibilidade do híbrido. É possível sim nós fazermos. Eu acho que tem alguns cuidados importantes para se estabelecer isso. O híbrido eu vejo como, sinceramente, a forma mais inteligente que a gente pode ter para hoje, até porque hoje nós vivemos um desafio muito forte do ponto de vista de logísticas. A pandemia impactou muito fortemente nisso, então nós não temos os mesmos voos, as rodovias hoje elas estão com um volume muito grande, então o deslocamento de pessoas, seja da própria equipe de consultoria ou seja dos clientes, se tornou um risco muito forte, além de ter um valor financeiro envolvido bastante razoável, que chega normalmente aí a 35% do valor de um projeto completamente, as logísticas. Então é importante a gente pensar e definir de uma forma estratégica aquilo que a gente consegue sim fazer à distância, entregando todos os entregáveis com a qualidade que é inegociável, mas também hoje a gente tem essa oportunidade daquelas atividades que a gente entende que tem um desafio mais relevante, por exemplo, acompanhamento de processos preventivos, verificar a qualidade de um DDS, verificar a qualidade de uma ação educativa, verificar a qualidade de uma inspeção, verificar a qualidade de uma observação e abordagem, são sim processos que trazem um risco maior da não presença. É lógico que hoje tem um fator que é extremamente relevante, que é a tecnologia. Nós temos hoje clientes que inovaram no sistema de análise de preliminar de risco, que ele consegue, utilizando tecnologias à distância, verificar se o processo está bem feito, observações e abordagens, mas a resposta é sim. Agora, sempre estabeleça quais são os riscos que existem para essas atividades. E aí você tem que remediar com redundâncias. Nós, por exemplo, quando a gente começou a fazer os diagnósticos de cultura de segurança à distância, por exemplo, a gente, ao invés de fazer aquela quantidade de grupos focais que a gente realizava, aumentamos o número de entrevistas, porque a gente não poderia contar com aquele sentir o cheiro que a gente tanto fala, né? Então, o que eu digo, hoje, ao meu ver, nós estamos chegando no melhor momento da segurança. Diferente do que a gente tinha com a questão do híbrido, diferente do que aconteceu no início da pandemia,
que por a gente ter uma ideia de que em algum momento aquilo ia voltar a ser como era antes, que é exatamente o contrário do que a cultura antifrágil, do que o Taleb traz no livro dele de 2012 para nós, muita gente parou de fazer. Entendeu? Não viu outra possibilidade de fazer. E nós temos uma teoria muito clara dentro do comportamento. Sempre há como fazer. Analise o risco do processo, estabeleça formas de gerenciamento, pontos de monitoramento, que eu acredito que não há problemas. E hoje, assim, claramente, o híbrido é a forma mais inteligente de se trabalhar. Não negamos a necessidade de algumas situações presenciais, porque é importante, alguns processos de maior risco. O presencial nos dá paz no coração para poder fazer a intervenção, mas à distância tem muita coisa com altíssima qualidade que pode ser feito. Então acho que esse é um ponto. Agora, eu também escuto, Júlio, e aí você com a operação deve ouvir muito mais ainda isso no campo, que é esse desconforto que, por mais que estamos aí há 2 anos e meio vivendo um pouco dessa situação à distância, essa questão da presença. Não, mas presente é melhor, está aqui é melhor. Qual é a tua interpretação disso, ou qual é o recado que a gente pode, juntos aqui, conversar sobre essa questão da necessidade da presença, Júlio? Como é que você vê isso? Eu acho que a gente está super alinhado na forma de entender isso, né, cara? Eu concordo contigo que a gente precisa fazer análise dos riscos constantemente para pensar a maneira mais eficiente de apresentar as soluções. E eu acho fundamental hoje que a gente traga à tona uma competência que ainda é pouco discutida, que é a competência que a gente chama de presença psicológica. O líder, o profissional prevencionista, ele tem que desenvolver rapidamente esse conceito de presença psicológica, ou seja, uma vez que você atua seguindo os valores da tua organização, os teus valores pessoais, uma vez que você atua seguindo a tua preocupação genuína com pessoas, a preocupação genuína pela vida das pessoas, você cria uma presença psicológica. Ou seja, o seu operador, quando ele vai tomar uma decisão às 3 horas da manhã de um domingo, ele sabe que aquela decisão está absolutamente alinhada com os valores da liderança, do time e da organização como um todo. Eu não preciso estar ali, até porque a gente sabe que nem sempre nós estaremos ali. Presença psicológica é algo que a gente precisa desenvolver de forma importante. Aliás, é algo que tem que estar na nossa agenda, já que, como você bem disse, nós precisamos tirar 2 aprendizados. Da antifragilidade, ou seja, não adianta eu ser só resiliente e voltar ao que eu era antes, mas eu tenho que voltar diferente, melhor e com maior aprendizado. E o segundo ponto é entender, o híbrido veio para ficar. Então, por mais que a gente lute contra isso, ou que tenham pessoas que entendam que isso vai mudar, o híbrido veio para ficar e cabe a nós desenvolver o modelo mental, a competência da segurança psicológica. Não tenho dúvida que isso, aliado a todos os pontos que o Odilon nos trouxe com a gestão de risco, serão uma grande diferença na forma como a gente cria um legado de cultura preventiva nas nossas organizações.